Olá pessoal, vamos à nossa aula de potenciometria. Como já foi mencionado, potenciometria é uma das modalidades de processos eletroanalíticos para a identificação de compostos e sua quantificação. A potenciometria, ela tem um histórico com a química longo, que inicialmente o primeiro sistema nessa modalidade que nós denominamos potenciometria é o pH-metro. Todo mundo que já foi a um laboratório de química conhece um pH-metro. É um sistema, um eletrodo, que determina o valor de pH de soluções, de extrema importância nos mais diversos campos. Então, o que significa a potenciometria? Esses métodos de análise, eles baseiam na medida do potencial de célula eletroquímica sem o consumo de corrente elétrica, no sentido que não consome corrente elétrica no processo ali entre as espécies. Não quer dizer que o sistema não precisa de energia para funcionar. Se vocês olharem um pH-metro, ele tem uma pilha, ou ele está conectado na energia. Quando a gente fala que a potenciometria ela é um processo no qual, sem o consumo de corrente elétrica, nós estamos dizendo corrente elétrica ali na solução, não no processo em si de medida. Claro que o equipamento necessita de energia para funcionar. Bom, então, sempre nesses sistemas que nós chamamos sistemas baseados em potenciometria, nós temos que fornecer o potencial que é possível a gente fornecer esse potencial oriundo das reações que ocorrem, do evento que ocorre ali nas soluções, entre a solução e o eletrodo. E esse movimento, esse potencial gerado nessa solução, ele vai ser convertido num sinal analítico. Ou ele vai aparecer simplesmente na forma de um número, ou um pequeno gráfico nos sistemas modernos e atuais. O pH-metro você vê ali um número e somente um número, porque ele converte todo esse sinal em um número numa escala de 0 a 14, como vocês já viram isso em química geral, como é o sistema de determinação de pH. Bom, aqui nós temos uma forma genérica de um sistema de potenciometria. Nós temos sempre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho. Isso sempre se faz necessário, porque você vai ter o eletrodo de trabalho que vai fornecer a diferença de potencial no sistema que você está medindo em relação a esse eletrodo de referência. É muito comum ser o que nós chamamos eletrodo de hidrogênio, que é um eletrodo que tem potencial zero, mas é que o eletrodo de trabalho vai determinar esse potencial em relação a ele. Esse sistema sempre está, esses dois eletrodos, está conectado num sistema, num medidor de corrente, essa corrente é que vai, então, ser transformada no que nós chamamos de sinal analítico. Devemos ter sempre em mente, e eu já falei isso em várias aulas, que em química analítica nós sempre estamos trabalhando com sinal analítico, mesmo que nós não estamos vendo ele, mesmo que você não tenha um gráfico ali do seu sinal analítico, mas nós estamos trabalhando sim com sinal analítico. Como nós vimos nas reações de química de solução,
A formação de um precipitado é um sinal analítico. A mudança de cor de uma solução é o nosso sinal analítico que você tem, né? E a intensidade dessa cor, né, corresponde à intensidade do sinal, né? Aqui é a mesma coisa, né? É o mesmo processo, né? Quando nós temos aqui um sistema como esse aqui, que é muito análogo ao pH-metro, né? E o azul é a solução, nós temos que emergir os dois eletrodos na solução que nós queremos fazer a nossa determinação, né? Como eu já disse em outras aulas, né, nós podemos ter esses sistemas extremamente miniaturizados, né, portáteis de determinação das mais diferentes espécies. Então, aqui nós temos um esquema geral, né, eletrodos, né, a solução que nós temos que determinar, lembrando que essa solução ela tem que estar, né, ela não pode ter espécie sólida, ela precisa ser filtrada, né? Ela tem que estar a uma temperatura ambiente, ela não pode estar, né, a altas temperaturas. Se ela é oriunda de um processo no qual exigiu aquecimento, nós temos que esperar essa solução resfriar, né? E temos que ter muito cuidado ao manusear o sistema, de lavar adequadamente o sistema, né, os dois eletrodos, para a próxima análise, para você não contaminar essa solução, né? E os eletrodos, geralmente, eles necessitam de ficar numa solução que nós chamamos solução de descanso. Geralmente, você termina a análise, você coloca esses eletrodos dentro, né, de uma solução tampão. Os eletrodos, cada fabricante recomenda o tipo de solução repouso adequada. Então, isso tem que ser temos que ter esses cuidados, lembrando, né, na aula em que discutimos erros analíticos, esse pode ser um erro analítico grave, né, num sistema extremamente simples, você não ter os cuidados adequados com o eletrodo, né? E também lembrar que ele é extremamente sensível, né? São espécies, são vidros, né, onde você tem pequenos filamentos, né? Eletrodos em eletroanalítica são micro ou nanoeletrodo, são peças metálicas, né, muitas vezes com algum depósito, extremamente sensível, que fica, na sua grande maioria, numa superfície de vidro e, às vezes, só a sua extremidade descoberta, né? Bom, então, como nós vimos na figura anterior, nós sempre vamos ter um eletrodo referência e o eletrodo indicador. Também, em alguma literatura, o eletrodo indicador é conhecido como eletrodo de trabalho, né? Isso depende do autor. Indicador ou trabalho são sinônimos. Então, o eletrodo de referência, né, ele é a meia célula, né? Cada um é uma meia célula, formando uma célula que nós chamamos a célula completa, né? Então, que tem o potencial conhecido, o eletrodo de referência, por isso o próprio nome referência, né? E que ele permanece constante, sob uma temperatura constante, né? Por isso a questão da temperatura que eu mencionei, né, no slide anterior, né? Mas ele vai ter esse mesmo potencial independente da concentração desse analito, por exemplo. Claro que em situações altamente concentradas não se faz uma análise, mas se ele tiver uma baixa concentração, uma alta concentração, o potencial dele será o mesmo. Agora, o eletrodo indicador ou eletrodo de trabalho, né, ele tem o potencial que vai variar, né, conforme as alterações da concentração desse analito. Claro, ele é que vai, como o próprio nome diz, o indicador, ele vai indicar, ou eletrodo de trabalho, né, ele que vai trabalhar, dar a informação. E ele sim, ele vai ser capaz de detectar essa variação dessa concentração e responder, né, o potencial conforme essa variação, que vai ser registrado no sistema e que você vai
anotar, ou dependendo do sistema, ele vai te imprimir uma tabela com essas informações e você terá os seus dados que você poderá trabalhar e obter as informações necessárias. Bom, né, como eu mencionei, né, pH-metro é o sistema mais simples, né, de potenciometria. Né? Mas hoje temos uma série de equipamentos, né, baseado em potenciometria, quer dizer, sistemas analíticos que ele vá e detecta, né, a variação de potencial numa solução através de um eletrodo, né, de trabalho e um eletrodo de referência, e ele vai dar informações. Né? É possível determinar, né, fluidos sanguíneos, né, diagnosticar doença, né, e você medir efluentes industriais, né, municipais, etc. Determinar dióxido de carbono na atmosfera, determinar as constantes, né, de novos compostos que vão surgindo, né, constante de dissociação de ácido, constante de dissociação de base, constante, né, do produto de solubilidade de um sistema e assim por diante. Então, tem uma série de aplicações, né, e, como eu já disse, são sistemas simples, barato e de fácil operação. Né? E, por exemplo, quando eu já mencionei, né, anteriormente, determinação de glicose em sangue. Se você for na farmácia, você vai comprar um sisteminha, né, de determinação. É um sistema baseado em potenciometria, tem um microeletrodo ali, ele é capaz, né, de analisar no sangue bruto, né, simplesmente você vai fazer, né, um pequeno furinho, né, e ali naquele furinho que você já faz, já está depositado o sangue no eletrodo e ele vai conseguir já medir a diferença de potencial. Essa diferença de potencial, porque ele usa um eletrodo específico, né, para a oxidação da glicose, e então você, conforme for esse potencial, ele vai te dar uma faixa de concentração. Né? Então, daí é um exemplo da simplicidade da potenciometria e da sua extensão, né, da sua aplicação. Mas existem N sistemas eletroanalíticos baseados na potenciometria. Bom, né, ele pode ser, né, direta ou indireta. A direta, né, que é essa, no caso do sistema de determinar glicose. Essa amostra não requer um tratamento prévio, né, e você pode até ter ela, como diz, opaca. O sangue, né, é totalmente opaco, às vezes até um pouco viscoso, e assim, a água do rio, você não tem grandes tratamentos a realizar. Né? E como eu mencionei, durante muito tempo, o pH-metro era o único sistema de potenciometria largamente aplicado. Mas isso já mudou devido às inovações tecnológicas. Né? Então, hoje é possível qualquer espécie iônica ou, né, ionizável que você pode ter, né, construir um eletrodo e que possa monitorar. É relativamente simples do ponto de vista químico construir um eletrodo, não é algo tão complexo, né, de você construir um eletrodo que vai monitorar uma reação, monitorar um sistema. Os métodos diretos, muitas vezes, necessitam de uma calibração. Alguns sistemas, essa calibração precisa ser periódica, outro sistema ele aguenta, né, uma variação grande. Né? Como a gente já mencionou em outras aulas, né, a calibração nada mais é do que você ter soluções padrões adequadas aonde você vai, né, monitorar, saber se o sistema está respondendo exatamente conforme aquele valor esperado. Né? Então, sempre é necessário ver as informações do fabricante para que a sua determinação seja correta. Né?
Bom, tem sistemas, né, que ele necessita de uma complexidade maior na calibração, mas na grande maioria eles são extremamente simples. Um pH-mêtro, por exemplo, né, você tem 3 soluções de calibração, né, uma solução ácida, uma neutra e uma básica, que você, ao iniciar um experimento ou no início do dia, você monitora essas 3 soluções. O próprio sistema é possível você ajustar ele até ele que possa fornecer um valor próximo a esse dado, né, a esse valor de pH, e você ter certeza que depois, quando você for fazer a sua medida, ela está correta, né? Então, as curvas, né, de calibração, como eu disse, é um modo de corrigir as medidas potenciométricas e para nós termos principalmente resultados, né, de concentração. Se faz necessário, né, a única limitação, né, quando você quer ter um equipamento de quantificação, não só de identificação, né, o pH-mêtro é de simples identificação, mas quando é quantificação, você tem que ter, né, a sua solução de calibração uma matriz muito próxima da matriz que você vai fazer a determinação. Por exemplo, se é uma água do rio, né, você precisa de ter uma composição daquela água do ponto de vista de força iônica, de composição de matéria orgânica, muito similar ao que a água que você vai determinar. Não pode ser a mesma, tem que ter tudo menos os analitos que você quer determinar, né? Então, é a única limitação, né? Mas, quando tem situações que é difícil, né, às vezes você imitar, ou quer dizer, simular a matriz, né, mas nessa situação você tenta se aproximar o mais próximo possível, né? Se você vai fazer uma determinação numa urina, você vai pegar uma urina sintética. Isso já é vendido comercialmente. É uma urina que tem toda a parte orgânica, mas não tem o que você vai determinar, né? E assim por diante. Bom, quais as vantagens, né, da potenciometria direta? É altamente sensível, né? Por exemplo, análise de potássio em sangue, né, com eletrodo seletivo, nós conseguimos detectar, né, 0,039 micrograma, né, esse U com essa perninha, que vocês já viram isso em física, é 10 a menos 6, né? Então, na realidade, é praticamente 39 vezes 10 a menos 9. Se eu andar 1000 aqui, você vai ter 1 nanograma por ml, usando um eletrodo seletivo para o potássio, né? Então, ele funciona, né, nos mais diferentes solventes, orgânicos, na presença de gordura, como eu mencionei, a questão da determinação de glicose no sangue. Você tem ali todas as gorduras possíveis, né, no sangue, e ele é capaz de determinar a concentração da glicose, porque ele tem um eletrodo seletivo para a glicose. Ele pode ter potássio, tem lipídios, proteína, ele não está medindo esses outros componentes. Ele simplesmente está olhando a glicose, né? E aqui, o potássio, simplesmente ele está olhando o potássio, né? Está olhando nada a mais, né? Então, por isso que permite você analisar em uma amostra sem um tratamento prévio, sem uma extração, né? E ele pode tanto detectar variações, né, para oxidação, para redução, quer dizer, ganho ou perdas de elétron, né? Tem uma grande faixa linear, quer dizer, ele trabalha em concentrações extremamente pequenas e até concentrações relativamente altas, né? Não sendo necessário você ficar diluindo a amostra ou concentrando a amostra. Ele não é destrutivo, simplesmente vai lá e você detecta uma propriedade, mas o composto continua lá, né? A possibilidade de contaminação, desde que você lave adequadamente o eletrodo, é zero, você não vai contaminar nada, porque ele não entra dentro do eletrodo, né? Só a pequena superfície externa que você vai lavar e pronto, né? A cor, a turbidez,
tem uma influência mínima nele, né? Como eu disse, você pode trabalhar com fluidos direto, né? E você pode automatizar, né, conforme a sua necessidade. Se você precisa lá de que ele monitore os efluentes, né, de uma linha de produção, você estabelece um sistema e de tempo em tempo ele vai fazer uma amostragem e te dar o resultado, né? Então, claro, tem desvantagens, né? Ele tem uma dependência um pouco da força iônica do meio, né? Mas alguns interferentes, né, pode prejudicar os eletrodos, né? Mas mesmo esses problemas causam erros muito mínimos no processo de medida. São situações extremas que você tem essas limitações, né? Uma solução fortemente concentrada, que não é tão comum assim, né? E os eletrodos são frágeis, né? E não podem ser guardados por muito tempo. A fragilidade do eletrodo é outra coisa que eu mencionei no início da aula. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado.